Vamos iniciar a nossa vídeo aula assíncrona, né, de 20 minutos, aqui falando um pouquinho sobre gestão de custos. Vou fazer um passeio sobre a apostila de vocês, certo? Chamar a atenção em alguns aspectos gerais, para a gente estar discutindo, e pedir para você, tá? Estabelecendo. Então, o objetivo da aprendizagem dessa disciplina, tá? É entender os principais conceitos de custos, analisar os custos visando a maximização dos lucros de uma empresa rural, conhecer o sistema de custeio e compreender as despesas do processo produtivo, certo? Dentro da introdução de gestão, a gente pode pensar que gestão é um conjunto de atividades administrativas e produtivas dirigidas para a utilização eficiente e eficaz dos recursos produtivos de uma empresa, com o intuito de alcançar um ou mais objetivos difundidos no planejamento empresarial. Dentre eles, os objetivos são, segundo Crepaldi, administrar, gerenciar, modificar o método produtivo, aumentar a lucratividade, diminuir os riscos inerentes à atividade agropecuária, isso é importantíssimo, e melhorar o padrão de vida da família. No processo de gerenciamento, a gente pode estar estabelecendo que existem várias partes que um bom gestor de custos, entendeu? Um bom gestor empresarial ele precisa ter. Mas o processo de tomar decisão do proprietário sempre vai estar relacionado com as atividades executadas pelo empresário rural. E geralmente elas vão estar, entendeu, dentro dessas 5 na área rural. A comercialização, ou seja, a venda dos produtos agropecuários, tá? Finanças, ou seja, os recursos financeiros. A parte do marketing, que é a divulgação de produtos agropecuários. A produção do sistema produtivo e, por último, recursos humanos, que vem a ser a gestão da mão de obra empregada. Tá? Note que é essencial que o produtor decida sobre o que, quanto e como produzir. Tá? A gente tem na apostila o exemplo do repolho, depois queria que vocês dessem uma lida na apostila e relacionasse isso. Tá? Ainda um pouquinho sobre Crepaldi, ele recomenda seguintes ações do produtor técnico rural. A tomada de decisão sobre o que produzir tem que ser baseada nas condições de mercado e nos recursos produtivos disponíveis na propriedade. Ele tem que decidir sobre o quanto deve produzir. Nessa decisão, leva-se em consideração a quantidade de terras disponíveis, o capital, a mão de obra, o que pode empregar nas atividades produtivas ou administrativas da propriedade. Lembrando que às vezes você consegue empregar tanto na parte administrativa como produtiva um mesmo funcionário. Estabelecer um modo de como vai produzir, ou seja, o método produtivo, qual o tipo da tecnologia, tá? A questão da mecanização entra nessa parte, a questão da mecanização da lavoura, mecanização, entendeu, da ordenha, e assim por diante. O controle e a ação desenvolvida na propriedade rural, sendo necessário verificar as práticas agropecuárias recomendadas estão sendo aplicadas corretamente em seu devido tempo. Tá? 5. Avaliar se os resultados obtidos com a comercialização dos produtos agropecuários resultam em lucros ou prejuízos. Analisar o que pode ser melhorado e assim por diante. Avançando um pouquinho, que é o nosso objeto aqui o exemplo dos repolhos, né? A questão das variáveis, certo? Elas acompanham, entendeu, as descrições aqui embaixo. Por quê? Elas são relevantes. Então, variável tecnológica, tá? Ela vai depender do método e a tecnologia empregada. A econômica vai estar trabalhando a questão da demanda dos produtos agropecuários. Tem demanda? Qual que é a oferta? Teve uma época que o tomate estava mais caro que o carne e o pessoal fazia meme, né? Assando churrasco de tomate. É bem isso. A questão da oferta, entendeu? E a questão da demanda, tá? Variáveis políticas, tá? A intervenção governamental, políticas de câmbio, fiscal e monetária. Variáveis sociais estão relacionadas a tradições culturais da população, entendeu? Que já era plantado ali. E as legais, o que pode e o que não pode, entendeu? Ser plantado. As demográficas, relacionadas à população, como taxa de crescimento, raça, distribuição geográfica, sexo e idade. E as ecológicas,
a questão do ecossistema, qual propriedade rural está inserida. Exemplo, é levado em consideração o tipo da vegetação da propriedade ou mais próximas dela. Aqui a gente tem um gráfico, né? Onde a gente tem um esquema representando a parte do ambiente externo, que está externo, e o que está interno. Interno, essa produção está comercialização, marketing, a produção, finanças e recursos humanos. São os 5, né, relacionados. E já externo, a gente tem a tecnologia, economia, políticas públicas, aspectos legais, sociais, demográficos e ecológicos. Ainda aqui na nossa página 14, né, a questão dos custos, né, saber calcular bem um custo, ele é importantíssimo, tá? E ele geralmente está relacionado à soma dos valores monetários dos recursos produtivos, tá? Que no caso a gente pode trabalhar como os fatores produtivos dentro de uma propriedade rural, o capital, a terra e o trabalho, né? O capital a gente pode chamar como bens de capitais, e isso eu queria que vocês relacionassem, então vai a primeira questão do nosso trabalho. Pedir para vocês pensarem numa atividade, uma atividade de uma empresa rural e relacionassem para mim a questão do capital, o bens de capital, tá? O fator terra e o fator trabalho, por favor, certo? E aí avançando um pouquinho no nosso vídeo, lá para a página 18, que é a nossa segunda questão dessa atividade, tá? Eu vou querer que vocês falem um pouquinho para mim sobre as particularidades do setor rural. Então, com base nesse vídeo, eu quero que vocês pesquisem a particularidade do setor rural, tá? Produtos que têm necessidade de refino, com exemplos. Produtos perecíveis, tá? A questão da escalabilidade, tá? Sazonalidade, sustentabilidade ao clima, variabilidade e o prazo de retorno do investimento. Por favor. Então fica aí a nossa atividade, tá? Por quê? Então lembrando, a nossa atividade vai ser baseada na discussão, tá? Eu quero que vocês façam um breve comentário, pensando em uma atividade rural, certo? Ou várias, mas cada uma contemplando, certo? Uma dessas particularidades. Então eu preciso de uma atividade falando sobre a necessidade do refino, da perecibilidade e assim por diante. Página 18, 19, 20 e 21 e 22. Certo? Então aguardo a atividade de vocês. Um abraço.